Olá, sejam todas bem-vindas à nossa Aroma Live de hoje. Como é que vocês estão? Estão todas bem por aqui? Vamos lá falar sobre um assunto muito importante hoje, né? Vamos falar hoje sobre dores de cabeça. Muitas pessoas sofrem muito com enxaquecas, dores crônicas, né? E a gente pode usar a aromaterapia como uma grande aliada natural para ajudar nessas questões de saúde, principalmente quando nós estamos falando de dores de cabeça hoje aqui, né? Então, qual é o tema da live de hoje? Dor de cabeça, ou melhor, como a aromaterapia pode ser uma aliada das dores de cabeça. Vambora? Vamos começar essa live com tudo? E aí, desde já, eu já quero que vocês compartilhem muito essa live, que vocês curtam muito essa live, envia e compartilhe para uma pessoa, né, que sofre com enxaqueca, que sofre com dores de cabeça, que quer aprender a usar os óleos essenciais, né, cuidar da dor de cabeça de uma forma natural, pois a gente sabe, né, que muitas pessoas usam muitas medicações, né, todos os dias aí. Tem gente que tem dor de cabeça todos os dias e toma medicação todos os dias para dor de cabeça. Isso, de fato, não pode acontecer, minha gente, não pode acontecer. Então, bora compartilhar essa live com essas pessoas, né, bora aprender a indicar o óleo essencial correto, né, para o teu cliente, para o teu interagente, para o teu paciente, né, para que você possa de fato fazer a diferença na vida dele aí e não só ficar vendendo óleos essenciais, tá? Mas vender aí com propósito, né? E, enfim, ajudar a lidar com essa questão das dores de cabeças, né? Que são muitas, né? Então, minha gente, é o seguinte, primeira coisa eu quero saber de vocês aqui. Quem é que sofre com dor de cabeça? Afinal, nós estamos falando sobre dores de cabeça. Você sofre com dor de cabeça? Me conta. Você sofre com enxaqueca? Me conta que eu quero saber. Sabe aquelas dores de cabeça que não te deixam fazer nada, sabe? Que impactam o seu dia a dia, que atrapalham a sua produtividade, humor. Quem tem dor de cabeça, ou melhor, enxaqueca, sabe como mexe completamente com o humor, né? A gente fica nervoso, a gente fica impaciente. E aí é bem complicado, né, gente? Quem sofre sabe. E aí a gente pode usar os óleos essenciais para ajudar não só nesse alívio imediato, né? Evitando o uso de medicação desnecessária muitas e muitas vezes, mas também a gente pode usar a aromaterapia na prevenção, para que essas dores de cabeça, essa enxaqueca diminua, né, a sua intensidade, a sua sequência, né, de episódios, né, da própria enxaqueca, tá? E aí, se você já usou óleos essenciais para dor de cabeça, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Já usou óleos essenciais para dor de cabeça? Teve resultado? Já testou? Qual é o que funcionou melhor para você? Me conta que eu quero saber. Quer aprender a usar, né? E saber ainda qual óleo essencial usar? Qual vai ser o melhor óleo essencial para você? Me conta aqui que eu quero saber de você. Me conta. A gente sabe que o óleo essencial de hortelã-pimenta, né? Eu tô até com ele aqui, ó. O Peppermint, né? Que muitos de vocês conhecem. Eu tava inalando ele aqui para dar uma, né? Clarear as ideias e tudo mais, mas esse não é o assunto da live de hoje. Mas ele é muito recomendado e muito indicado para dor de cabeça. Ele é, inclusive, comparado ao paracetamol, tá, gente? Então, fica um insight aí para vocês. A dor de cabeça, gente, ela incomoda muito, muito, muito mesmo. Eu sou uma pessoa que eu definitivamente não tenho dores de cabeça, tá? Mas quando ela acontece, é algo que me incomoda demais. Me incomoda muito mesmo. E aí, existe 3 tipos de dores de cabeça, que é a tensional, né, a sinusial e a enxaqueca, que a gente conhece aí como uma dor crônica, né, e enfim, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas são acometidas por essa dor de cabeça, né, por esse tipo de dor de cabeça. E o que causa, afinal, a dor de cabeça? Por que ela acontece? Nós temos aí uma explicação científica, podemos assim
que a dor de cabeça, ela acontece por um aumento de uma atividade muito grande ali nos nossos nervos, né? Os nossos nervos sensitivos. E aí acontece a inflamação, vem da tensão muscular, né? E cada tipo de dor de cabeça tem uma causa diferente, né? Até mesmo as próprias dores de cabeça possuem uma causa, né? E a abordagem com a aromaterapia precisa ser personalizada por esse sentido, porque através do tipo de dor de cabeça, da causa, a gente vai entender qual óleo essencial vai ser o mais indicado para o nosso caso, né? E aí eu falei para vocês aqui alguns tipos de dores de cabeça e também vou trazer aqui alguns óleos essenciais para ajudar a tratar essa dor de cabeça, para ajudar a aliviar, né? Para de fato ter aí os óleos essenciais como aliado natural mesmo para essas dores de cabeça, enxaqueca que incomodam tanto. A aromaterapia super pode ajudar, tá, gente? Em que sentido? Por exemplo, nós temos aí a dor de cabeça tensional, que eu citei aqui. E qual é a sua causa? Vem do estresse, vem da tensão muscular, da má postura, né, do cansaço mental. Então, aquele dia exaustivo de trabalho, cansativo, né, pode gerar esse tipo de dor de cabeça. E aí vem aí dor, né, e aquele aperto aqui na testa, no pescoço, né, fica aquela tensão, aquele cansaço nas têmporas, né, e aí tudo isso caracteriza essa dor de cabeça tensional, ou seja, ela vem de uma tensão. E aí, quando a gente pensa numa dor de cabeça desse tipo, que óleos essenciais nós podemos usar? Lavanda, né, o próprio hortelã-pimenta, que vai trabalhar muito isso, a manjerona, o óleo essencial de lavanda vai trabalhar demais esses momentos tensos, né, por assim dizer, então preocupação, estresse, então vai ser um ótimo aliado na dor de cabeça tensional, tá? E aí depois da tensional a gente tem a enxaqueca, né, que é a mais conhecida aí, que também traz algumas causas. Então, nós temos aí fatores hormonais, nós temos fatores emocionais, tá? Nós temos gatilhos alimentares. Então, a rotina, né? O ritmo de vida que a pessoa tem, a alimentação dela, tudo isso influencia, né? Nesse sentido. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa ajustar uma rotina, a gente precisa trabalhar todo um plano de ação, né, em um processo terapêutico, para de fato que a pessoa tenha aí resultados positivos, né? E aí os sintomas são dor pulsante, né, aquela dor enjoativa, sensibilidade à luz, né, a gente quer ficar fechadinha ali num quarto escuro, náusea, né, muitas pessoas possuem diarreia também, então fica com aquele estômago enjoado e tudo mais, né, por conta da enxaqueca, tá, gente? E aí a gente precisa trabalhar alguns óleos essenciais específicos, né? Óleos essenciais específicos com a causa. Ou então trabalhar a nossa rotina, trabalhar os nossos hábitos de vida, né? Porque não adianta nada a gente se entuchar de óleo essencial para uma dor de cabeça específica, mas a gente está fazendo tudo muito contrário. A nossa alimentação está desregrada, a gente está sedentária, a nossa rotina, né? A gente precisa se movimentar, então tudo isso influencia, tá? E aí, óleos essenciais que podem ajudar a trabalhar essa enxaqueca é a camomila romana, por exemplo, né? Que vai trabalhar e pode trabalhar nesses gatilhos emocionais, a própria hortelã-pimenta também, o óleo essencial de lavanda, né? Então, vamos supor que a gente está falando de uma enxaqueca, uma dor de cabeça por conta de algum fator emocional mesmo, né? Então a gente precisa ver tudo isso. Além do mais, o óleo essencial de gengibre, ele é pouco falado, né, para o uso do óleo essencial, ou melhor, para o uso da dor de cabeça, mas é também um óleo essencial possível da gente usar para essas questões, tá? Ele é um super analgésico e pode ajudar demais. Na verdade, gente, tudo vai depender da pessoa que vai usar esse óleo essencial, né? Então, às vezes pode ser que um óleo essencial, para mim, que ajude na minha dor de cabeça, seja o óleo essencial de olíbano, que é outro óleo essencial pouco falado também, mas também que ajuda demais, né? Por quê? Porque ele vai ter ali todo um processo de vasodilatação e tudo mais, e vai ajudar nesse sentido também.
Então, tudo depende, né? E aí, depois nós temos a dor de cabeça sinusial. E qual é essa dor de cabeça? Aquela dor de cabeça que muitas vezes é causada por congestão nasal, infecções, alergias. Rejane, seja bem-vinda, Rejane. Então, essa é o tipo de dor de cabeça sinusial, né? Que vai trazer essa dor na testa. Então, muitas vezes aquela dor de cabeça por conta de rinite, sinusite, né? Que dói bastante, a gente sabe que dói bastante, né? Então, nariz entupido, aquela sensação de peso no rosto, nessa região aqui da sinus, né? Fica muito dolorido e acaba irradiando aqui pra testa e tudo mais. O Grit ajuda na dor de cabeça? Sim, pode ajudar sim, Rejane, pode ajudar sim, depende, né? Depende de fato da pessoa que vai usar esse óleo essencial, né? Depende da sua dor de cabeça, né? Depende de todos os óleos essenciais que são compostos na sua composição. Se você usa o Grit como um óleo para dor de cabeça e funciona, entende? Então, muito bom, né? E aí, nós podemos usar os óleos essenciais também de eucalipto, titri, hortelã-pimenta, né? Por quê? Porque esses óleos essenciais vão trabalhar nesse processo, na causa desse processo, né? Seja bem-vinda, Nanda e Vida, seja muito bem-vinda. Vamos trabalhar na causa, né, dessa dor de cabeça sinusial, que é o quê? Congestão nasal, infecção, alergias, né? Então, esses óleos essenciais, a gente sabe que trabalham rinite e sinusite muito bem, né? Processos respiratórios. Então, vão ajudar demais para poder aliviar essa dor de cabeça, tá, gente? Yasmin, seja muito bem-vinda à nossa Aroma Live de hoje. E aí, gente, a gente só precisa entender qual é a forma correta de usar os óleos essenciais, né? Para cada tipo de pessoa, tá? Porque a gente sabe aí que a gente pode usar através da inalação, sim, através da inalação para dor de cabeça a gente pode usar, através do uso tópico, né? Então, a gente precisa ver qual é a melhor forma de uso para cada pessoa, tá? E aí, por que os óleos essenciais funcionam dessa maneira, né? Para a dor de cabeça. Por quê? Porque eles vão atuar ali no nosso sistema límbico, que a gente sabe, né? Que é a morada das emoções, enfim, é ele que determina as nossas ações, o nosso comportamento. Então, ele vai regular todas essas emoções. E aí, se a dor de cabeça estiver, né, ou tiver uma influência hormonal ou uma influência emocional, ele regulando esse sistema, a dor de cabeça vai passar, né? Então, isso acontece quando a gente trabalha na causa. Quando a gente não trabalha na causa, o que acontece? A gente fica trabalhando só sintoma. Só sintoma. Então, às vezes, a dor de cabeça passa, mas aí você não regulou ali o que realmente, de fato, precisava regular. E aí a dor de cabeça volta, e a dor de cabeça volta, e você fica num processo de refém, você fica só gastando óleo essencial e tendo ali benefícios momentâneos, né? Você quer trabalhar só o sintoma? Você pode. Mas quando a gente trabalha a causa, é muito mais assertivo. Quando a gente trabalha de forma personalizada, o processo, né? Os resultados são de fato duradouros, né? E, enfim, a gente economiza e tudo mais. Tem uma série de benefícios, tá, gente? Mas como eu tava falando, o que acontece nesse sistema límbico, né? Ele diminui a liberação dos neurotransmissores que nós temos. Afinal, os óleos essenciais trabalham, né, a nível de neurotransmissores, né? E produzem ali a substância que a gente precisa. E quais são os efeitos principais, né, desses óleos essenciais para dor de cabeça? Assim como a gente usa um analgésico, um anti-inflamatório, né, um medicamento, a gente também vai pensar nos óleos essenciais dessa forma, tá? Então, analgésicos, quando a gente pensa em dor de cabeça, a gente vai pensar em analgésicos, a gente vai pensar em anti-inflamatórios, relaxantes musculares, regulador emocional, né? Isso falando de óleos essenciais, tá, gente? E aqui a gente já entra com uma base muito importante.
né? Eu citei aqui alguns óleos essenciais para vocês, né? E aí, o que acontece? A gente precisa entender, né, que a dor de cabeça causada por estresse, né? A gente vai usar um óleo essencial de lavanda, por exemplo, que vai ajudar muito. Mas, como eu falei, se for sinusial, a gente precisa entender essa diferença, né? Para não usar o óleo essencial errado, por exemplo. Isso. E aí, por exemplo, usar um óleo essencial descongestionante ou um óleo essencial relaxante, ansiolítico e etc. Né? E como que nós podemos usar esses óleos essenciais? Né? Quais são os métodos, as formas de uso que nós podemos usar? Eu citei aqui algumas, né? Mas propriamente dita, a gente vai usar a inalação, né? A gente pode usar a massagem, que é o uso tópico, né? A gente pode usar inclusive de compressas frias ou quentes, né? A gente pode usar a difusão ambiental. E de novo, tudo isso vai depender, né, do grau, né? Tem aquelas pessoas que têm enxaquecas assim fortíssimas. Já outras não. Eu costumo, como eu falei no começo, não ter dor de cabeça. Nunca, gente. Ai, meu pé ficou até dormente aqui, que eu tava com a perna cruzada. Mas quando acontece, o que acontece? Eu não suporto dor de cabeça, sabe? Simplesmente, ela pode ser a mínima que for, mas eu não suporto dores de cabeça, gente, eu não suporto. E aí eu faço uso do óleo essencial imediatamente. Quanto antes nós fizermos, melhor, porque a gente vai evitar que aquela dor de cabeça se prolongue e aí o óleo essencial demore muito mais para fazer efeito, tá? Então, é um insight bem legal mesmo. E aí, como eu tava falando aqui, a forma de uso vai depender, né? Então, se eu vou usar no difusor ou se eu vou usar uma inalação direta, tem diferença, existem diferenças, né? Quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar outro, né? Existem diferenças e a gente precisa entender, tá? Não é a mesma coisa de usar um óleo essencial no difusor para dor de cabeça e usar um óleo essencial na inalação direta para dor de cabeça. São duas formas diferentes e existem, claro, diferenças, tá? A gente precisa saber quando usar uma e quando usar a outra, tá bom? E aí a gente precisa ter os cuidados, né, gente? Enfim, alguns óleos essenciais não podem ser usados puros na pele, enfim. Alguns óleos essenciais, inclusive, por questão do aroma, pode até aumentar a dor de cabeça da pessoa, né? Então, é algo também que a gente tem que ficar atenta, tá, gente? Então, hortelã-pimenta é bom pra dor de cabeça. Ok. Mas, gente, eu tava aqui inalando o óleo essencial de hortelã-pimenta e o que acontece? Eu tenho uma ardência muito grande quando eu inalo óleo essencial de hortelã-pimenta. Tem uma ardência muito grande mesmo. Eu tenho que inalar bem devagarinho, porque chega a quase queimar a minha narina, tá? Então, assim, eu não vou usar o óleo essencial de hortelã-pimenta para dor de cabeça, entende? Eu vou buscar outro óleo essencial que me auxilie nesse sentido, tá? E aí, gente, eu vejo muito as pessoas falarem que já usou óleo essencial, que usa os óleos essenciais, que inclusive trabalha com óleos essenciais, né? Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem, né, de uma consultora falando que ela já usou de tudo, ela já fez de tudo e ela continua com enxaquecas muito fortes, com dores de cabeça muito fortes, que não tá funcionando e etc. E o que acontece? Talvez essa pessoa, ou talvez você ou outra pessoa que esteja passando por isso, talvez não tenha usado o óleo essencial certo para você, para o seu tipo de dor, né? Ou com a concentração certa para você também. Porque tem isso também, né, gente? Tem a dosagem. Então, se a gente usar muito pouco, a gente não vai ter os resultados que a gente precisa. E se a gente usar mais, pode ser que a gente estimule ainda mais essa dor de cabeça. Então, a dosagem também é importante. A gente precisa entender se a gente vai usar 1, 2, 3, 4, quantas gotas a gente vai usar. Será que a gente vai diluir em um óleo vegetal?
né? Então, assim, de fato, não tem fórmula pronta, gente. Não tem receita de bolo mesmo, tá? Já outras pessoas dizem que tem medo de indicar o óleo essencial, tem medo de usar errado. Aí a gente tem o 8 e 80, né? E aí, o que acontece? A gente, de fato, precisa entender. E aí, a gente só entende, né, com conhecimento. Eu sempre falo aqui pra vocês, conhecimento, gente, é libertador. Seja no que for, seja em que área você precise atuar, seja no que for. Se você vai fazer uma receita aí pro seu almoço, pro teu jantar, você precisa conhecer sobre aquela receita, né, para que você possa fazer ali, né, uma janta, um almoço gostoso, para que você possa ser bem sucedida naquela receita. E conhecimento é isso. O conhecimento, gente, é libertador e a gente precisa do conhecimento, né? Não tem como fugir. A gente usa os óleos essenciais. Seja bem-vinda, Jana. Seja muito bem-vinda à nossa Aroma Live. A gente usa os óleos essenciais até certo ponto e eles super funcionam, mas chega uma hora que a gente precisa de conhecimento ou de autoconhecimento. Eu sempre falo dessas duas opções aqui. Olá, boa tarde. Eu sempre falo dessas duas opções aqui. Ou a gente precisa de conhecimento, ou a gente precisa de autoconhecimento. Chega uma hora que não dá pra fugir, minha gente. Não dá pra fugir, tá? E é exatamente isso que eu ensino aqui todos os dias pra vocês, tá? E ensino também lá dentro do meu curso Caminho dos Aromas, né? Onde eu te dou todo o passo a passo, todo o caminho a seguir, para que você aprenda a usar os óleos essenciais com segurança, de forma personalizada, ou que você adquira ainda mais conhecimento, né? Temos aqui muitos profissionais que já trabalham com óleos essenciais, e aí no Caminho dos Aromas eu te dou realmente o caminho para você abrir a mente, para você abrir para o novo, né? Para você de fato ser uma profissional que se destaque, não seja mais dos mesmos, né? Mais da mesma. Que a gente vê por aí. Recanto do IP, é isso? Seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo, né? Não sei. E lá eu te dou todo o passo a passo, né? Para que você, de fato, não seja mais um profissional igual todo mundo. Todo mundo que tá fazendo, você vai fazer. Tudo que todo mundo tá fazendo. E não é assim, né? Se você é uma consultora de óleos essenciais, por exemplo, o que seria ideal para você? Que você se destacasse entre todas elas, né? Que você oferecesse um atendimento, que você oferecesse um produto, né? De forma individual, de forma personalizada para o teu cliente. Ele quer se sentir exclusivo, né? Ele não quer se sentir igual a todo mundo, né? Ele quer se sentir exclusivo. E cada vez mais as pessoas estão buscando mais atendimentos assim, né? Humanizados, individualizados, personalizados, né? E na aromaterapia não é diferente. Então, esse é o caminho do conhecimento, gente. Quem aprende não depende, não depende. Eu vejo muitas meninas, né, muitas consultoras reclamando mesmo, né, que, enfim, algumas pessoas, não sei como é que funciona exatamente o negócio, mas que não sabem preparar os seus próprios protocolos, né, que precisam de ajuda, e isso demanda o quê? Conhecimento. Conhecimento e nada mais, tá? E aí tem o outro lado, né? O lado do autoconhecimento. Pra gente se cuidar, pra gente ter uma rotina que funcione pra gente ter uma vida mais saudável, né? Onde as queixas de saúde diminuam, como por exemplo a dor de cabeça, que é de fato, né, uma queixa que tá muito presente ali nessas pessoas mesmo, né? Que estão precisando descansar, estão precisando se organizar, estão precisando, né, fazer uma mudança aí nos seus hábitos diários, nos seus hábitos de rotina, né? Então, demanda autoconhecimento, né? E pra gente ter autoconhecimento, a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa buscar ajuda, tá, gente? Para que a gente possa ter resultados reais, não é verdade? E aí, existem esses dois caminhos, né? Para quem quer aí uma consulta
um atendimento mais individualizado, mais personalizado, e não quer aprender sobre os óleos essenciais, né? Eu quero ser cuidada, né? Eu quero ser amada. Então, eu sugiro a consulta aromaterapêutica. Já se você aí, né, quer aprender, quer ter o domínio de usar a aromaterapia, os óleos essenciais, seja bem-vinda, Miseuda. Muito boa tarde. Você quer ter o domínio, você quer aprender a usar os óleos essenciais, ser uma profissional destacada no mercado, né? Ser uma profissional aí diferenciada, aí eu já te ofereço o meu curso Caminho dos Aromas, que dá todo o passo a passo para isso, tá bom? Tá bom, minha gente? Deixa eu ver quem tá aqui na live. Já citei todas vocês. É isso, minha gente. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho mesmo. A gente precisa, de fato, se movimentar, fazer a diferença. E aí, os óleos essenciais podem ajudar demais nesse sentido, né? As dores de cabeça é algo muito recorrente hoje em dia, né? Igual eu falei aqui no começo, tem pessoas que têm dores de cabeça todos os dias e usam medicamentos todos os dias. Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer, tá? Não pode. E aí a gente melhora um lado e piora outro, né? Então, não. Existem pessoas que se movem através da medicação para tentar passar um dia, né? Um dia bacana, um dia legal, um dia sem dores. Mas não, gente, não façam isso, tá? Os óleos essenciais é uma alternativa natural, são aliados aí na aromaterapia para que a gente possa, de fato, né, se sentir melhor, se livrar dessas dores, das dores de cabeça, da enxaqueca e tudo mais, né? E, claro, ter aí uma rotina saudável, né, gente? Porque não adianta. Se a gente não tiver com o nosso emocional legal, se a gente não tiver com uma boa alimentação, se a gente não estiver dormindo bem, se a gente estiver fazendo uso de medicamentos excessivos, condições de saúde, sinusite, né, rinite, que às vezes a gente não pode evitar, mas a gente pode tratar, né, inclusive com a aromaterapia, né, outros fatores de saúde, desidratação, má postura, gente, tudo isso são fatores que influenciam a dor de cabeça, né? Quando você senta lá no teu sofá para relaxar, como é que você senta? Me conta que eu quero saber. Você de fato relaxa ou você tá toda torta lá, com o pescoço travado no braço do sofá? Como que você tá lá no teu sofá? Me conta. Você tá usando muito celular, muita tela, todos os dias? E aí? Atividade física. Tá fazendo atividade física? Algumas coisas a gente não consegue controlar, como, por exemplo, as mudanças climáticas. Existem pessoas aí que mudam o clima e ela tá com dor de cabeça. Meu marido é assim, gente. Ele sente cheiro de fumaça lá na China e ele sente dor de cabeça. Eu não tô sentindo o cheiro de fumaça, mas ele tá sentindo e ele sente dor de cabeça. Então, fatores do tipo a gente não tem como mudar. Mas, outros fatores nós temos como mudar, né? A dor de cabeça, gente, é um sinal de alerta pro nosso corpo, tá? Indicando que tem algo ali acontecendo. Então, a gente precisa parar pra olhar, tá? Parar pra olhar. Em alguns casos, né, até procurar um médico, procurar uma ajuda médica mesmo, tradicional, para poder ver o que está acontecendo, para, né, talvez aí fazer um tratamento multidisciplinar, uma terapia e medicina convencional, é possível também, tá? É possível a gente trabalhar junto ali, é possível, tá bom? Muito bem, minha gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Me contem aqui. Alguém tem alguma perguntinha para fazer? Quero saber de vocês. Me contem, que eu quero saber. Quem aqui tem muita dor de cabeça?
enxaqueca todos os dias, toda semana? Me conta, que eu quero saber. Se hidratar também, tá, gente? Faz parte do processo. Beber muita água. É, de fato, gente, um cuidado integrativo, tá? A Jana tá falando, tenho muita dor de ouvido. Interessante. É interessante. Pode estar relacionado ou não, pode estar relacionado aí com uma sinusite, né? Com uma rinite, alguma questão aí nesse sentido. E aí, isso pode levar a dor de cabeça, né? Então, precisa ser avaliado, tá? Precisa ser avaliado. A gente também pode usar os óleos essenciais para dores de ouvido, né? Mas esse é assunto para outra live. E não é pingando óleo essencial no ouvido, tá, gente? Por favor. Não é pingando óleo essencial no ouvido. A gente precisa cuidar. Rinite, isso mesmo, Jana. Isso mesmo. Então, tá super relacionado, assim. Quem possui rinite, sinusite, tem bastante, tá? Dor de ouvido, dor de cabeça. Tem bastante. Acomete bastante mesmo. E tem como tratar. A aromaterapia é um excelente tratamento. Eu tô com uma interagente, uma paciente, né, com sinusite, com rinite. E ela tem um quadro, assim, bem complicado, sabe? Bem complicado mesmo, de sinusite, bem infeccioso mesmo. E ela tá sendo bem sucedida no tratamento dela. Ela tá fazendo ali o uso de óleos essenciais, se eu não me engano. Ela tá fazendo uso de óleo essencial de eucalipto, erva baleeira e olíbano. Esses são os 3 óleos essenciais do protocolo dela. E ela tá tendo muitos bons resultados. Mas, de fato, ela tem muita dor de cabeça, né? Então, ela tá fazendo um tratamento. De fato, é um tratamento mesmo, tá, gente? Ainda mais quando é uma sinusite, uma rinite já de muitos e muitos anos, enraigada ali, sabe? Forte. É bem complexo. Eu uso eucalipto. Muito bom. O óleo essencial de eucalipto é muito bom. Rejane, tenho sinusite e rinite. Uso há anos o peppermint e lavanda. Não sinto dores de cabeça. Sou igual ao Marcelo, né? Fumaça de longe, já estou sentindo o cheiro. Menina, ele capta, assim, sabe? De longe ele sente o aroma e já a dor de cabeça já começa. É incrível. O peppermint também é bom, Rejane, para dor de cabeça. Também é bom para, ou melhor, sinusite, né? Você falou? Rinite, sinusite. É muito bom, tá? No caso, pra mim, ele não é muito bom para essas questões onde eu preciso fazer inalação, embora eu inale também. Eu tava inalando ele aqui mais cedo, mas eu preciso inalar muito devagarinho mesmo, porque ele me dá uma queimação muito grande na minha narina. Chega a sufocar. E aí, dependendo da forma de uso que eu vou usar o óleo essencial, seja bem-vinda, Balochin. Como? Niane. Acho que é isso. Niane, vamos chamar de Niane, né? Seja bem-vinda. E aí, dependendo da forma de usar, né, o óleo essencial de hortelã-pimenta, enfim, a ardência é muito grande. Acontece com alguns óleos essenciais. O óleo essencial de lavanda também, eu tenho uma certa ardência, dependendo da marca também. Então, fica um insight para vocês, tá? Vocês que trabalham com óleos essenciais, são consultoras ou usam, não sei. Mas principalmente quando a gente indica óleo essencial, né? Porque às vezes a gente indica um óleo essencial para a pessoa e é até um óleo essencial seguro. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda é super seguro, né? Mas se a pessoa tem uma sensibilidade olfativa como eu tenho, né? Então ela vai inalar ali com toda a vontade, profundamente, então ela pode se machucar, tá? Ela pode se machucar sim. O óleo essencial de lavanda também me dá ardência. Não sei por que isso acontece, gente. Eu acho que aliás, eu sei por quê. É uma sensibilidade olfativa mesmo de cada pessoa, né? Que nós temos aí. A gente precisa levar em consideração, tá? É de cada pessoa mesmo e a gente precisa cuidar.
É isso, minha gente, é isso. Bora se cuidar com óleo essencial? As meninas que estão aí presentes são consultoras ou são usuárias de óleos essenciais? Ou as duas coisas? Me contem. Me contem. Consultoras profissionais da aromaterapia usam os óleos essenciais para trabalhar. Descobri um uso do óleo essencial de lavanda que não estava no rótulo. Ele ajuda a aliviar o ronco. Sim, faz sentido, Regiane, faz sentido sim. Jana, as duas coisas, profissional e usuária. Regiane, sou usuária apenas. Muito bem, muito bem. Sim, o óleo essencial de lavanda, ele é super relaxante, né, Regiane? Então, ele tem muitas propriedades, né? Dependendo do... Vamos imaginar aqui que a pessoa que está muito cansada, às vezes pessoas, né, muito cansadas por conta da tensão diária, então, às vezes ao dormir elas podem roncar um pouquinho, né? A gente tá até fugindo um pouco do tema aqui, mas não tem problema. E aí, se a gente usa um óleo essencial que vai relaxar ela, que vai descansar e que vai ajudar ela a dormir melhor, então provavelmente ela não vai roncar durante a noite, né? Então, é um insight aqui, tá? Muito bem, meninas, muito bem. Eu amo com vocês quando vocês participam aqui da live. Amo, 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 amo. Sim, assunto para outro dia. Guarda esse tema. Exatamente. Eu aceito sugestões, inclusive, tá, meninas? Aceito sugestões de temas de lives, né? Mandem lá no direct, mandem lá nos comentários, nas caixinhas, onde vocês quiserem. Tá bom? Fiquem à vontade. Então é isso, minha gente. Essa foi a Aroma Live de hoje, né? Falamos um pouquinho sobre dores de cabeça. E bora usar os óleos essenciais, né, gente? Não vamos ficar se entupindo de medicamento aí sem necessidade, tá, gente? Sem necessidade. A medicação, ela tem o seu lugar, ela é importante muitas vezes e a gente precisa dela. Mas quando... né, é possível evitar, quando não é necessário, a gente usa os óleos essenciais, a gente se cuida de uma forma natural, tá, gente? Isso impacta na nossa saúde de uma forma, assim, tremenda, tá? É isso, minha gente, é isso. Então, até semana que vem, né? Até semana que vem, a nossa Aroma Live com outro tema específico. E aí, eu vou tentar trazer para vocês as sugestões de tema, como eu trouxe ontem, pra gente escolher juntas o tema da live, tá? De todas as segundas-feiras. Às 15 horas eu estou aqui. Às 15 horas. E pra quem não sabe, ela fica gravada, fica lá no feed, né? Se você quiser compartilhar com alguém que não tem acesso ao Instagram, você pode também me procurar no YouTube, que todas as Aroma Lives vão pra lá, pro meu canal, tá? Gratidão. Gratidão você, Jana. Muito obrigada pela presença de todas aqui. Eu amo quando vocês participam, amo ter a presença de vocês aqui, tá? Foi muito bom, muito bacana ter vocês aqui. E é isso, então até a próxima segunda-feira. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!